Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 21. Transformação de forma e o estado vazio. Nos dias que se seguiram, a orientação fornecida por Gai começou a mostrar seus efeitos. Primeiro, havia o gerenciamento da intensidade do treinamento. Antes, Natsuru não tinha certeza de quanto seu corpo poderia aguentar, mas agora, ele conseguia atingir seus objetivos de treinamento em um tempo muito menor. A próxima era a regulação do volume de treinamento. Até mesmo os incrementos em seu treinamento foram cuidadosamente calculados, economizando muito tempo. Natsuru tinha grande respeito pela compreensão de Gai sobre Taijutsu. Afinal, este foi o homem que quase encerrou uma grande batalha com um único chute usando Taijutsu puro. No entanto, Gai não estava lá todos os dias. Ele apenas observou atentamente no começo para fornecer orientação, deixando a maioria das sessões de treinamento para Natsuru e Lee, que continuaram a treinar juntos. Então havia a quietude do modo sábio. Desde aquele primeiro dia, Natsuru não conseguiu entrar naquele estado novamente por vários dias. Mas ele não estava ansioso. Ele já tinha chegado lá uma vez, e podia sentir claramente que estava progredindo firmemente na direção certa. Finalmente, depois de mais alguns dias, Natsuru entrou com sucesso no estado de quietude novamente sem forçar a si mesmo até seus limites. Desta vez, ele permaneceu no estado por muito mais tempo do que antes. No entanto, mesmo nesse estado, ele ainda não conseguia sentir a energia natural. Era apenas um vasto vazio. Nos dias seguintes, o limiar para entrar nesse estado tornou-se mais fácil de superar. Ele conseguia entrar nele mais facilmente, embora não parecesse servir para muito propósito quando ele estava nele. Natsuru não ficou desapontado com isso. Afinal, era apenas o precursor do modo sábio, e sua falta de utilidade imediata estava dentro de suas expectativas. O que ele precisava fazer em seguida era continuar diminuindo o limite para entrar nesse estado até que pudesse fazê-lo à vontade, mesmo em uma condição relaxada. Afinal, em uma batalha real, dificilmente haveria tempo para treinar até o limite só para entrar nesse estado. Mesmo se ele o fizesse, quanta energia ele teria para a luta? Então, mais prática era necessária. No entanto, conforme ele continuou praticando, Natsuru notou algo estranho. Após entrar no estado de quietude, ele pareceu pensar mais claramente, e sentiu como se pudesse até mesmo observar as coisas ao seu redor. Embora não tivesse certeza do que estava observando, ele se perguntou se um dia conseguiria perceber a energia natural. Um dia, quando Lee se aproximou dele enquanto ele se aproximava desse estado, Natsuru de repente abriu os olhos, o choque persistindo em seu olhar enquanto olhava para Lee. Ele tinha visto, não sentido, o fluxo de chakra dentro do corpo de Lee e o chakra se dissipando naturalmente ao redor dele. Esse estado era semelhante ao Byakugan? Natsuru balançou a cabeça. De forma alguma. Ele apenas sentiu o fluxo de chakra e simulou uma imagem dos caminhos de chakra de Lee. O alcance da percepção fornecido pelo Byakugan estava muito além do que seu estado poderia alcançar. Ainda assim, ele sentia que esse estado tinha mais a oferecer. Ele só não tinha descoberto tudo ainda. Quanto ao chakra de Lee, não era surpreendente. Lee não conseguia usar chakra, mas isso não significava que ele não tivesse nenhum. Se ele não tivesse chakra, a técnica 8 Gates também não funcionaria nele. Afinal, Natsuru lembrou que os estágios posteriores dos 8 portões envolviam liberar chakra Berserk trancado dentro do corpo. Sem chakra, não haveria nada para liberar. Como ele já havia emergido daquele estado, Natsuru decidiu continuar praticando a transformação de chakra. Ele começou a concentrar chakra na palma da mão e liberá-lo. Desta vez, ele sentiu claramente que mesmo quando o chakra era liberado para fora de seu corpo, sua conexão com ele parecia se aprofundar significativamente. Isso era estranho. Ontem mesmo não era assim. Ele olhou para o chakra esférico que ele havia condensado com sucesso pela primeira vez, pensou por um momento e então o transformou em um cubo. Ele olhou para o cubo por um momento antes de tentar novamente. Dessa vez, ele falhou, e o chakra silenciosamente se dissipou no ar. Ele realmente fez tanto progresso em apenas um dia? Natsuru tinha uma boa noção de sua taxa de melhora depois de tanto treinamento. Seria que o estado de quietude havia melhorado sua percepção, permitindo que ele sentisse e controlasse o chakra mais claramente, mesmo quando ele estava fora do corpo? Seria essa a razão para tal progresso? Ele não tinha certeza, mas se fosse esse o caso, então os benefícios desse estado eram maiores do que ele imaginava. Essa percepção fortaleceu sua determinação de dominar o modo sábio. Por enquanto, seu objetivo era manter o estado de quietude por períodos mais longos. Um dia, enquanto estava no estado de quietude, a percepção de Natsuru se tornou ainda mais aguçada. Embora ainda não pudesse se comparar ao Byakugan, era o suficiente para cobrir a maioria dos cenários de combate de curta distância. Com essa percepção aprimorada, ele podia observar os estados de chakra de seus oponentes, permitindo-lhe antecipar o momento do jutsu deles. Essa era uma vantagem significativa. Infelizmente, ele só conseguia sentir chakra em combates de curta distância. A distâncias tão próximas, mesmo que sentisse algo, ele poderia não ter tempo para reagir. E a essa distância, o combate provavelmente envolveria taijutsu, tornando essa percepção menos útil por enquanto. Enquanto ele continuava a manter o estado, Natsuru de repente percebeu algo. Por que ele não tinha notado isso antes? Ele deveria ter percebido quando sentiu Gai pela primeira vez. Mas ele tinha sido enganado por suas próprias suposições, que esse estado era puramente para sentir energia natural.
Então ele nunca pensou em usá-lo para sentir chakra, que comparado à energia natural, era muito mais fácil de perceber. Não só era mais abundante, mas também era um tipo de energia com a qual ele estava familiarizado desde o começo. Ele teria deixado passar alguma outra coisa devido às limitações de seu pensamento anterior? O estado de quietude tinha uma percepção forte, mas geralmente só permitia que ele sentisse onde o chakra estava localizado. Somente quando alguém estava extremamente perto ele conseguia sentir o fluxo sutil de chakra em seu corpo, e o alcance era muito limitado. Dentro desse pequeno intervalo, como ele poderia experimentar a observação sem pedir ajuda ali? A resposta era óbvia, ele podia observar a si mesmo. Não importa quão pequeno fosse o alcance, ele sempre estava dentro dele. Com isso em mente, Natsuru virou seu olhar para dentro pela primeira vez, direcionando-o para seu próprio corpo. Ele viu o chakra fluindo através de seu caminho de chakra. Diferentemente do chakra dos outros, que requeria percepção, ele podia observar diretamente seu próprio chakra sem nenhuma necessidade de sensoriamento. A clareza dessa observação excedeu em muito suas expectativas. Essa observação revelou algo diferente. Ele viu tanto a natureza do vento quanto a do relâmpago contidas em seu chakra. Ele sempre soube que eles estavam lá, mas nunca foi capaz de senti-los ou usá-los. Seu plano era focar no controle de chakra e transformação antes de lidar com as mudanças elementais. Ele não esperava vê-los tão claramente agora. Ele observou os elementos do vento e do relâmpago dentro de seu chakra, experimentando silenciosamente seu fluxo e transformação. Naquele momento ele pareceu entender algo. Se alguém estivesse prestando bastante atenção, teria notado pequenos arcos de eletricidade saltando por seu corpo e uma brisa suave girando ao redor dele. Pela primeira vez, Natsuru abriu os olhos e saiu daquele estado intencionalmente. Ele se moveu para uma área aberta, relembrando o poder que tinha acabado de ver, e formou selos de mão para uma técnica que tinha memorizado, mas nunca usado. Embora fosse a primeira vez que o usava, ele estava confiante de que não apenas conseguiria executar o jutsu, mas também fazê-lo com eficiência. Estilo do vento, grande avanço. Conforme os selos de mão foram completados, o jutsu foi executado com sucesso. No entanto, em vez de uma rajada larga e fraca, o Great Breakthrough foi comprimido em uma pequena área, disparando como um canhão de ar, um contraste gritante com a versão tradicional do jutsu. Natsuru olhou para o Great Breakthrough modificado com uma sensação de realização. Ao seguir os selos de mão e o fluxo de chakra, conforme descrito no pergaminho, ele poderia ter usado o Great Breakthrough padrão, que era mais eficaz contra Hiden Mishi Jutsu, mas não tinha poder devido à sua ampla dispersão. Mesmo sem entender o vento, ele ainda podia criar um vento forte usando os selos de mão prescritos e o controle de chakra. Mas agora que ele tinha visto o vento dentro de seu chakra e compreendido um pouco de sua natureza, ele podia comprimir o vento gerado pelo Great Breakthrough em uma explosão focada, formando um canhão de ar. Capítulo 22 – A arte secreta da liberação de relâmpagos. Neste momento, Natsuru sentiu uma sensação de formigamento, um tanto prazerosa, em seu corpo. Ele sabia que isso era devido aos efeitos dos recentes arcos elétricos, e isso o fez refletir. De fato, os corpos neste mundo estão longe de ser comuns em comparação com seu mundo anterior. O que parecia confortável aqui teria sido bastante chocante e doloroso em seu antigo mundo. Ele ponderou sobre chakra baseado em relâmpago, transformação de forma e aprimoramento corporal. A arte secreta do modo de liberação de chakra de relâmpago da Vila das Nuvens veio à mente. A técnica deles era notavelmente impressionante. Infelizmente, tais técnicas secretas não estavam disponíveis em Konogakakure. Era provável que Konoha e outras vilas ninjas também estivessem desenvolvendo técnicas similares de liberação de relâmpago. Afinal, a técnica da Vila das Nuvens era bem notável, e os princípios por trás dela não eram muito complexos. No entanto, só porque os princípios são diretos não significa que seja fácil desenvolvê-los. Especialmente com técnicas como Lightning Release, que podem potencialmente prejudicar o corpo se não forem manuseadas com cuidado. Natsuru até suspeitou que Konoha pudesse ter desenvolvido técnicas semelhantes em segredo, mas os efeitos colaterais provavelmente eram significativos, e sua eficácia poderia ser muito inferior à da Vila das Nuvens, razão pela qual elas permaneceram sem uso. O aspecto mais crítico foi entender os princípios subjacentes dessas técnicas para uma melhor preparação contra os ninjas da Vila das Nuvens. Atualmente, a maioria das vilas ninjas não tinha feito muito progresso com suas versões de tais técnicas. Era natural, dado que a Vila das Nuvens dependia muito dessa técnica para sua posição, tornando difícil para outros replicarem. Embora tivesse um pouco de inveja do modo de chakra de liberação de relâmpago da Vila das Nuvens, ele sabia que dificilmente o adquiriria. Entretanto, melhorias temporárias no corpo, semelhantes às realizadas por Sasuke durante os exames Chunin, ainda eram possíveis. Sasuke, sendo um personagem principal, tinha vantagens que ninjas comuns não tinham, e os riscos envolvidos não eram desprezíveis. A estimulação intensa pode até ter prejudicado seu corpo. Embora ele precisasse de tais melhorias, ele não precisava de melhorias imediatas em seu poder de combate, o que significava que ele podia explorar métodos de melhoria de forma gradual e segura. Seu primeiro passo seria estudar mais sobre a anatomia humana na biblioteca para garantir uma abordagem mais segura e abrangente à estimulação corporal.
Natsuru suspirou, refletindo que já havia lido alguns livros de anatomia antes, mas não havia se aprofundado neles. Agora parecia que ele tinha uma nova tarefa. Nesse momento ele começou a entender Orochimaru um pouco melhor. Ele também queria se aprofundar na pesquisa. A maneira mais rápida de adquirir uma técnica como o modo de chakra de liberação de relâmpago seria naturalmente usá-la diretamente, mas essa opção não era viável para a maioria dos ninjas. A próxima alternativa seria uma pesquisa tabu como a de Orochimaru. Conduzir experimentos ao vivo aceleraria o processo significativamente. Capturar ninjas da Vila das Nuvens que pudessem usar o modo de chakra de liberação de relâmpago seria o ideal. Até mesmo estudar indivíduos falecidos seria útil. Embora seus segredos se dissipassem rapidamente, analisar seus corpos aprimorados poderia potencialmente revelar suas técnicas. Com amostras suficientes, até mesmo algumas técnicas poderiam ser revertidas. Cada ninja usa caminhos de chakra específicos para suas técnicas, e entender esses caminhos pode ajudar na reversão da engenharia das técnicas. No entanto, a vasta gama de técnicas que um ninja pode conhecer adiciona muitas variáveis. Para fazer engenharia reversa de forma eficaz, mais amostras são necessárias, e é preciso confirmar as técnicas usadas pelo ninja durante sua vida. Técnicas secretas, devido aos seus métodos de treinamento distintos em comparação com técnicas comuns, são um pouco mais fáceis de fazer engenharia reversa. Portanto, até mesmo corpos de ninjas falecidos são valiosos. Eles geralmente são coletados pelas forças secretas da vila, ou destruídos para evitar que outras vilas os obtenham. Apesar disso, a engenharia reversa de tais técnicas não é uma tarefa simples e não pode ser alcançada rapidamente. Além disso, obter um número suficiente de corpos usando o Lightning Release Chakra Mode para pesquisa seria quase impossível. A eficiência do uso de humanos comuns para pesquisas cairia vertiginosamente, e o uso de animais seria ainda menos eficaz. No geral, é um processo complexo. Se ele tivesse acesso a métodos proibidos, ele estava confiante de que conseguiria alguns resultados antes que a trama progredisse, embora eles provavelmente viessem com efeitos colaterais significativos. Mas o problema era que não havia cobaias suficientes para experimentação. Nem mesmo Holt seria capaz de capturar tais números e se conseguissem, a situação seria exposta logo depois. Além disso, ninguém permitiria que um menino de 6 anos conduzisse experimentos. Tornar-se um sujeito de teste era mais plausível. Desde o começo, Natsuru sabia que seguir um caminho de pesquisa não era viável para ele. O momento de sua transmigração foi muito tarde, não lhe deixando tempo para pesquisa ou para garantir financiamento. Quem financiaria pesquisas para uma criança? Para prosseguir com a pesquisa efetivamente, ele precisaria viajar mais para trás no tempo, idealmente para a era de Orochimaru, onde haveria mais oportunidades operacionais. Descobrir problemas e potencialmente transferir a culpa para Orochimaru poderiam ter sido estratégias viáveis. Ele suspirou, percebendo que, embora ser um gênio normal pudesse tornar a pesquisa um caminho promissor, ele não conseguia segui-la devido a restrições de tempo, falta de talentos relevantes e sua falta de vontade de cruzar muitos limites éticos. No máximo, ele poderia estudar ninjas falecidos. Mesmo que não pudesse seguir esse caminho, Natsuru ainda estava confiante em seu talento para métodos mais convencionais. Quanto a prever o futuro, mesmo sabendo da trama, seria necessário que aqueles ao seu redor fossem tolos ou que ele possuísse uma sabedoria muito superior à deles. Ele sentiu que isso estava além de sua capacidade. Faltava-lhe a sabedoria necessária e decidiu se concentrar em se tornar mais forte por meio do trabalho duro. Sentado de pernas cruzadas, Natsuru permitiu que os arcos elétricos saltassem sobre seu corpo novamente. Embora desenvolver técnicas avançadas de aprimoramento fosse desafiador, usá-las para aliviar a fadiga física ainda era viável. Com os arcos elétricos continuando a piscar, ele sentiu uma sensação calmante e formigante por todo o corpo. Quanto mais fatigada a área, mais forte era o formigamento, e ele quase gemeu quando atingiu as partes mais intensamente treinadas. Logo, ele abriu os olhos. Seu chakra estava esgotado por usar um jutsu de rank C, e ele tinha usado muito. No entanto, mesmo nesse curto período, ele pôde sentir que sua recuperação foi muito mais rápida do que antes. Ele só havia realizado o nível mais básico de massagem por segurança. Conforme sua proficiência melhorava, ele acreditava que os efeitos se tornariam ainda melhores. Uma recuperação mais rápida também levaria a uma reposição mais rápida de chakra. Seu plano atual era continuar praticando a transformação de forma no estado do vazio e focar em se familiarizar com ele. O chakra restante seria usado para massagear seu corpo cansado. Os olhos de Natsuru brilharam de antecipação. Descobertas no Void State e Lightning Release Mode o fizeram sentir-se esperançoso sobre seu futuro, e ele estava levemente animado. Capítulo 23. Efeitos e benefícios da transformação de forma de liberação de relâmpago. Tanto a massagem do estado do vazio quanto a de liberação de relâmpagos proporcionaram resultados que excederam as expectativas de Natsuru. O estado do vazio não era tão impressionante quanto da primeira vez, mas a percepção sensorial ainda estava melhorando gradualmente, e sua observação da energia do chakra estava se tornando mais profunda. No entanto, ainda não houve um avanço para um novo nível de compreensão.
Na realidade, ele também se tornou mais proficiente com transformações de forma para liberações de vento e relâmpago. Como resultado, o poder teórico de suas técnicas de liberação de vento e relâmpago aumentou. Infelizmente, devido ao seu chakra limitado, seu domínio das técnicas de liberação de vento e relâmpago ainda estava no nível C, o que exigia chakra significativo e não tinha aplicação atual. Então, ele não as praticava extensivamente. Seu aumento percebido em poder era baseado em sua intuição, e ele só tentaria praticar essas técnicas se tivesse chakra restante suficiente após completar suas tarefas. Ele estava se beneficiando das vantagens do tempo de paz. Durante uma guerra, técnicas de rank C poderiam ser ferramentas cruciais de sobrevivência, o que o forçaria a praticá-las apesar de seu chakra limitado, tornando o processo de treinamento incrivelmente ineficiente. O tempo de paz lhe permitiu um luxo que outros ninjas historicamente não podiam pagar. Quanto à massagem Lightning Release, efeitos mais perceptíveis apareceram. Toda vez que ele saía do Void State, ele começava a massagem, e a sensação de formigamento que percorria seu corpo era inebriante. Após cada sessão, ele podia até sentir uma leve melhora em seu corpo, o que era em parte devido à sua baixa força física atual. A velocidade da melhora notável foi alarmante, e isso também acelerou o aumento de suas reservas de chakra. Originalmente, ele esperava atingir o nível médio do chakra de um Genin até o 3º grau. Parece que ele atingiria esse nível em um ritmo mais rápido. Claro, a massagem Lightning Release não era onipotente. Seu corpo tinha limites. Se a duração da massagem fosse muito longa, a dor se instalaria e Natsuru pararia. Seu chakra restante era geralmente insuficiente para jutsu de rank C, mas poderia ser usado para praticar as melhorias de transformação de forma obtidas do estado do vazio. Nesse ritmo, ele poderia esperar começar a praticar as técnicas de liberação de vento, cortador de vento e palma de vento que tinham menor consumo de chakra no próximo semestre. Natsuru também teve uma ideia depois de muitas sessões de prática do Void State e massagens Lightning Release. Ele poderia potencialmente combinar esses dois métodos. No entanto, seu Void State atual só permitia a observação. Sempre que ele tentasse controlar ativamente o chakra, ele terminava imediatamente. Era apenas uma questão de tempo até que ele fosse capaz de fazer os dois. Embora, por enquanto, ele tenha decidido que era melhor se concentrar em praticar cada um separadamente. Primeiro, ele se concentraria em reverter com sucesso a ordem de prática do estado do vazio e da massagem de liberação de relâmpagos. Quando Gai ocasionalmente visitava, ele ficava chocado com o progresso de Natsuru. Gai tinha feito uma rotina de treinamento anteriormente com base em sua condição física e sua taxa de crescimento. Mas ele tinha notado que o progresso de Natsuru era muito mais rápido do que o esperado. O que estava acontecendo? Então Natsuru começou a explicar seu progresso e incluir os benefícios da massagem Lightning Release, decidindo ser transparente com Gai, já que ele estaria preparando sua nova rotina de treinamento. Ao ouvir isso, Gai olhou para Natsuru com uma expressão atordoada. Apesar de sua falta de talento em ninjutsu, ele entendeu que alcançar tais resultados não era fácil. Talvez Natsuru não tenha sentido a dificuldade de fazer a massagem, mas Gai, como um Chunin, tinha testemunhado muitas coisas. Muitos ninjas não conseguiam nem dominar transformações de forma, confiando somente nos selos de mão padrões para jutsu, muito menos controlar livremente o chakra após a transformação. Gai percebeu que Natsuru era diferente dele e de Lee. Ele era, sem dúvida, um gênio em ninjutsu. Reconhecendo isso, Gai não conseguiu evitar de derramar lágrimas. Ele ficou profundamente comovido pela dedicação de Natsuru, apesar de seu talento notável. Foi realmente inspirador. Ele se sentiu motivado a mostrar a todos que a juventude da besta azul de Konoha não tinha limites. Natsuru observou Gai chorando na sua frente e ficou um tanto sem palavras. Embora ele tivesse visto cenas semelhantes na obra original, mas vê-las na realidade pareceu bem estranho. Depois de ser movido, Gai ajudou Natsuru a reorganizar seu plano de treinamento e então hesitou. Há mais alguma coisa, Gai-sensei? Natsuru perguntou, notando a hesitação de Gai. Ninguém lhe disse que suas emoções eram óbvias demais para esconder? Bem, você também pode ajudar Lee com essa massagem Lightning Release? Gai coçou a cabeça, sentindo-se um pouco envergonhado. Mas vendo o progresso de Natsuru, ele pensou em Lee. Pelo que Gai havia percebido, Lee não era apenas ruim em ninjutsu, ele não conseguia usá-lo de jeito nenhum. Embora Lee tivesse chakra em seu corpo, ele não conseguia canalizá-lo, muito menos usar jutsu. Taijutsu pode realmente ser o único caminho para Lee. Vendo os esforços de Lee, Gai se sentiu relutante em lhe contar isso. Claro, Natsuru concordou. Ele tinha uma boa impressão de Lee. Além disso, esse era um pedido de Gai, que o ajudou muito. Natsuru originalmente usou seu chakra restante para tentar melhorar suas transformações de forma no estado do vazio. Agora, ele poderia fazer apenas uma tentativa e deixar o resto para depois. Uma tentativa era o suficiente. Quanto a saber se o chakra restante seria suficiente para ajudar Lee com a massagem, ele não podia garantir. Ele tinha que garantir que seu plano fosse concluído antes de ajudar os outros. Isso era algo que ele não comprometeria, a menos que fosse sua mãe que precisasse de ajuda. Mas algo estranho aconteceu. Quando ele se ofereceu para ajudar Lee com a massagem, Lee expressou sua gratidão. Mesmo tendo mencionado que era um pedido de Gai, Lee ainda agradeceu. Lee, lembre-se, esta massagem não é brincadeira. O chakra Lightning Release é muito volátil. Então, se você sentir dor durante o processo, pare imediatamente.
Caso contrário, pode não só deixar de ajudar você, mas também prejudicar seu corpo, ele alertou seriamente. Entendo. Lee assentiu gravemente. Assim que Lee estava pronto, ele começou a massagem. No entanto, não muito tempo depois, antes que ele pudesse progredir mais, Lee parou devido à dor. A duração foi muito curta, mais curta do que Natsuru antecipou. Haveria algum efeito de uma massagem tão curta? Sim, haveria, mas com base na experiência dele, o efeito seria mínimo. Ele franziu a testa olhando para Lee. Qual era o problema? Ele não acreditava que fosse devido à força física de Lee. Capítulo 24. A razão e a decisão de Lee. Natsuru franziu a testa enquanto observava Lee estremecendo de dor, pensando no motivo por trás disso. Ao realizar a massagem de liberação de relâmpago em Lee, ele precisou manipular externamente seu chakra de relâmpago, reduzindo significativamente seu controle sobre ele. Dadas as melhorias anteriores do estado do vazio, ele presumiu que seu controle seria bom o suficiente, baseando seu corpo como referência. Então foi surpreendente que a reação de Lee tenha sido mais severa do que o previsto. Então, qual poderia ser a diferença entre o corpo dele e o de Lee? Embora a força física de Lee fosse indubitavelmente superior, o problema provavelmente estava no chakra. Como era o chakra dele que ele estava usando, ele poderia não ser compatível com Lee. Mas isso não parecia certo. O chakra relâmpago de Natsuru nem havia entrado no corpo de Lee, mas ele já estava chorando de dor. Então o que estava acontecendo? Ele sentiu que seu conhecimento sobre o assunto parecia muito limitado. Além de suas diferentes linhagens que não eram significativas aqui, ambos eram indivíduos comuns. A diferença não podia estar aí. Outro fator era que Lee não conseguia usar chakra. No entanto, isso não deveria importar para a massagem, já que a cooperação do chakra não era ativamente necessária durante o processo. Em pensamentos profundos, ele notou os arcos elétricos dançando em seu corpo. Esses arcos eram quase imperceptíveis para ele, então ele decidiu tentar novamente, fazendo com que Lee instintivamente recuasse da eletricidade. Percebendo a reação de Lee, ele teve uma percepção repentina e disse: Lee, venha e toque nisso, depois descreva o que você sente. Lee hesitou, mas confiou na intenção de Natsuru e tocou os arcos, então rapidamente retirou a mão. Como você se sente? Perguntou Natsuru. É um pouco doloroso, respondeu Lee. Isso confirmou suas suspeitas. A reação de Lee foi devido às propriedades de seu chakra. Como o chakra de Natsuru continha atributos inatos de relâmpago, ele sentiu apenas uma sensação de formigamento que era até agradável às vezes. Embora a força física de Lee fosse maior que a de Natsuru, ele sentia dor devido à ausência de atributos de relâmpago em seu chakra. Essa falta de afinidade o tornava muito menos resistente ou compatível com relâmpagos em comparação a Natsuru. Essa provavelmente era a razão, pensou Natsuru. Ele não podia ter 100% de certeza, mas parecia altamente provável. Está tudo bem. Deve ser porque eu não consigo usar chakra. Não é sua culpa, disse Lee, embora parecesse desapontado. Ele pensou que Natsuru estava se culpando e tentou confortá-lo. Não, a culpa ainda é minha, respondeu Natsuru, respirando fundo. Isso não tem nada a ver com você. É claramente meu. Lee começou a dizer. É meu problema. Meu controle sobre o chakra não é refinado o suficiente, ele explicou. Se seu controle fosse mais fino, ele poderia usar um chakra relâmpago mais delicado para ajudar Lee. Embora o efeito não fosse igual ao que ele experimentou, certamente seria melhor do que a situação atual. No final das contas, o problema era sua falta de controle sobre o chakra externo. Natsuru continuou, então de agora em diante, continuarei a ajudar você todos os dias. Embora o efeito possa ser mínimo, ainda é alguma coisa. Além disso, também me ajudará a praticar o controle de chakra. Lee olhou para Natsuru, com os olhos cheios de lágrimas, e o abraçou com força, expressando constantemente sua gratidão. Não precisa me agradecer tanto. Eu mencionei que isso me ajudaria a praticar também, disse Natsuru, sentindo-se um tanto impotente. Ele sentiu que havia encontrado uma maneira de testar seu controle de chakra, o que parecia uma vitória. Ele estava tentando se libertar do abraço de Lee, mas foi inútil devido à força de Lee, fazendo-o se sentir ainda mais impotente. Apesar de suas garantias, Lee não acreditava que simplesmente praticar o controle de chakra fosse recompensa suficiente. Mesmo que isso ajudasse seu treinamento, Natsuru não precisava necessariamente de Lee para realizar isso. Então ele estava perdido sobre como retribuir a gentileza de Natsuru. Olhando para Lee, Natsuru percebeu que Lee provavelmente não tinha aceitado sua explicação, mas não sentiu culpa. Mesmo assistência mínima ainda era assistência para ele. Ele começou a sentir seus níveis de chakra após sua tentativa de dar uma massagem lightning em Lee. Ele ficou surpreso por ter algum chakra restante. Ele esperava não ter chakra suficiente para dar uma massagem lightning completa em Lee em primeiro lugar. Mas como ainda havia um pouco sobrando, ele decidiu ir para casa mais cedo. Lee, estou indo para casa agora. Você deveria voltar cedo também, ele disse. Tudo bem, vou terminar meu treinamento e voltar, Lee respondeu seriamente. Natsuru sabia que Lee provavelmente treinaria por mais algum tempo, mas não disse nada e foi embora. Mais tarde, quando Lee estava prestes a terminar, Gai chegou, tendo acabado de terminar suas próprias tarefas e encontrou Lee. Ei, você terminou o treinamento de hoje? Gai perguntou, olhando para o céu, satisfeito com a dedicação de Lee. Sim, Gai-sensei, Lee respondeu brilhantemente. Ele tinha aprendido com Natsuru que Gai era um Chunin que se destacava em Taijutsu, e ele o via como modelo. Suponho que você já tenha tentado a massagem do Natsuru? Ajudou? Gai perguntou ansiosamente. A expressão de Lee escureceu.
Ele se sentiu fraco e incapaz de suportar a ajuda de Gai e Natsuru. Lee relatou a situação com um tom sombrio. Entendo, disse Gai, entendendo a situação. Não era surpreendente. Se fosse tão simples, todos os usuários de chakra relâmpago teriam usado esse método. Já que essa abordagem não funciona, vamos treinar mais duro. Se o atalho não funcionar, então devemos usar nossa juventude e esforço para preencher a lacuna. Eu acredito em você. Os grandes dentes brancos de Gai brilhavam enquanto ele falava apaixonadamente. Sim, Gai-sensei. Os olhos de Lee brilharam com determinação renovada, e Gai viu o fogo nos olhos de Lee reacender. Gai-sensei, eu tenho uma pergunta. Lee gritou com fervor. Vá em frente. Gai respondeu em voz alta. Embora fosse apenas uma conversa, estava cheia de entusiasmo e esse nível de intensidade teria sido muito avassalador para Natsuru se ele estivesse ali. Eu quero ajudar Natsuru, mas não tenho certeza de como. Você pode me dizer o que eu devo fazer, Gai-sensei? Lee perguntou. Gai ficou em silêncio, pensando em Natsuru. Mesmo que não prestasse muita atenção aos detalhes, Gai estava ciente de seu incrível talento. O talento de Natsuru provavelmente estava no mesmo nível do de Kakashi e, de fato, superou Kakashi em termos de esforço. Superar alguém assim era incrivelmente difícil. Mas a juventude pode superar qualquer obstáculo. Você está pronto? Gai perguntou depois de respirar fundo. Estou pronto. Mesmo que isso signifique se machucar? Gai continuou. Mesmo que isso signifique me machucar. Então, treine ainda mais. Gai olhou para Lee como se estivesse se vendo. Para superar aqueles indivíduos talentosos com taijutsu, a única maneira era levar seus corpos ao limite. Essa era a única maneira de ter uma chance. O único caminho e oportunidade para Lee. Ok. Lee gritou, sentindo uma onda de energia. E tudo isso passou despercebido por Natsuru, que já havia retornado para casa. Capítulo 25. Exame de meio de período. Mãe, cheguei. Natsuru anunciou enquanto abria a porta. Oh, você voltou. Você está coberto de suor de novo. Vá se lavar primeiro. Tenho algumas perguntas para lhe fazer. Shinai disse, já preparando suas roupas limpas e notando seu estado suado. Shinai já estava acostumado com Natsuru chegando em casa àquela hora, sempre encharcado de suor. Tudo bem. Natsuru respondeu, pegando as roupas limpas e indo em direção ao banheiro. Logo depois ele saiu do banheiro e secou o cabelo úmido com uma toalha. Ele olhou para o filho com olhos brilhantes. Embora parecesse comum na maior parte do tempo, sua aparência logo após o banho revelou que ele definitivamente seria muito bonito quando crescesse. Até mais do que seu pai. Você precisa de alguma coisa? Natsuru perguntou, vendo que sua mãe tinha algo em mente. Shinai saiu de seus pensamentos, sorrindo enquanto dizia, já que as provas de meio de semestre acabaram de acontecer, eu queria perguntar como você foi. Ah, os exames. Acho que fui bem. Natsuru respondeu, percebendo que os pais em qualquer mundo naturalmente se preocupariam com as notas dos filhos. Mesmo no mundo ninja não era exceção. No entanto, os exames de meio de período para os alunos do primeiro ano eram bem básicos, cobrindo conhecimento fundamental e testes físicos. Natsuru estimou que deveria ter tirado nota máxima. Apenas indo bem? É bom ouvir isso. Shinai disse, sem entrar em detalhes, não esperando que o bem de Natsuru fosse nota máxima. No dia seguinte, quando Iruka anunciou os resultados, ele obteve uma nota perfeita como esperado. Além disso, ele havia estabelecido padrões muito altos para o aspecto físico, fazendo com que as notas dos outros parecessem bem baixas em comparação. Parabéns, Natsuru. Continue com o bom trabalho. Iruka disse, entregando-lhe seu papel. Ele então se dirigiu à classe. Todos deveriam aprender com Natsuru. Aprendeu com ele dormindo na aula? Os estudantes começaram a murmurar, com muitos se sentindo descontentes. O desempenho de Natsuru na escola era bem transparente, com sua fama vindo principalmente de seu hábito de dormir em sala de aula. Sasuke Uchiha encarou Natsuru com os dentes cerrados, não ressentido com sua excelência, mas culpando a si mesmo por ficar para trás. Como ele poderia alcançar seu irmão agora? Mais importante, ele não receberia elogios de seu irmão. Isso era frustrante. Além disso, não era só aquele cara sonolento. Aquela garota de cabelo rosa, que era praticamente invisível, também o havia superado. Como membro do distinto clã Uchiha e filho do líder do clã, e tendo um irmão mais velho extraordinário, como ele poderia ser tão medíocre? Sasuke continuou a ranger os dentes. Na realidade, a pontuação geral de Sakura excedendo a de Sasuke foi principalmente devido a Natsuru. Sua pontuação alta em educação física distorceu os padrões de pontuação, fazendo a pontuação de Sasuke parecer menos impressionante, apesar de ser muito mais alta do que a de Sakura nessa área. Enquanto isso, o conhecimento teórico de Sakura compensou a diferença, resultando neste resultado. Ino observou Natsuru, que tinha marcado primeiro, mas permanecia tão indiferente. Embora ela o cumprimentasse todos os dias, suas interações nunca iam além disso. Ele não tinha procurado Ino ativamente, então ela tinha parado de prestar muita atenção nele. Ino não esperava que Natsuru, que parecia um personagem secundário, fosse tão extraordinário. Ouvindo as discussões ao redor, ela ficou impressionada com sua pontuação perfeita e como ele havia se destacado significativamente em relação ao segundo lugar. Embora Natsuru não fosse tão bonito quanto Sasuke aos olhos da maioria das garotas, ele havia diminuído a diferença consideravelmente. Ah, Natsuru, você é incrível! Naruto exclamou em voz alta ao ver Natsuru retornando. Quieto, Naruto. Estamos em aula.
E as conquistas de Natsuru não são da sua conta, seu conhecimento teórico está no fundo. Iruka rugiu, irritado com a barulheira de Naruto. Ele não viu que mesmo que os outros estivessem discutindo, eles estavam fazendo isso em silêncio? Naruto coçou a cabeça, sentindo-se um pouco deprimido após ver sua própria pontuação. Natsuru olhou para a pontuação de Naruto. Apesar de sua baixa posição, a pontuação de educação física de Naruto ainda era melhor do que a de alguns outros. Se o foco mudasse para ninjutsu, que tinha um maior peso, Naruto ainda poderia acabar ficando no fundo. Aguente firme, Naruto. Acredito que você consegue. Ele encorajou. Hehe, eu também acredito. Afinal, eu serei o próximo Hokage. Naruto disse, radiante de confiança. Que incômodo. Shikamaru, que estava deitado ao lado dele, ficou perturbado com a barulheira de Naruto. Ele suspirou, refletindo sobre a situação. Ei, você não está indo nada melhor. Você passou por pouco. Naruto retrucou com raiva, ainda se sentindo descontente apesar das palavras anteriores de Natsuru. Shikamaru bocejou e olhou para Natsuru, notando que muitos olhares estavam agora nele. Ele não conseguia deixar de sentir que estar em primeiro lugar era realmente problemático. Já era difícil lidar com seu conhecimento teórico, mas a parte de educação física. Shikamaru estava lutando para passar em educação física, em grande parte devido à influência de Natsuru. Era problemático que a pessoa que estava causando esses problemas estivesse agora bem ao lado dele. Shikamaru não conseguia nem imaginar como seria se fosse depois da aula. Como esperado, quando a aula terminou, a área antes vazia de Natsuru agora estava lotada de pessoas. Embora ele não fosse tão bonito quanto Sasuke, ele ainda era bem atraente e se destacava academicamente. Naruto, que foi espremido para fora, ficou perplexo. O que ele deveria fazer agora? Shikamaru, tendo previsto isso, já havia deixado seu assento. Vendo Naruto sendo empurrado para o lado, ele ficou feliz por sua decisão. Ah, você também foi espremido. Naruto apontou para Shikamaru. Eu não fiz isso. Shikamaru revirou os olhos. Ah, você não pode negar. Não esperava que Natsuru fosse tão popular. Naruto disse, achando a experiência de Shikamaru relacionável e de repente se sentindo mais amigável com ele. Problemático. Talvez eu devesse trocar de lugar. Shikamaru refletiu. Quanto a Natsuru, cercado por pessoas pela primeira vez em suas vidas passadas e presentes, ele estava um pouco perdido. Sentindo a crescente inconveniência, ele franziu a testa e se lembrou de como Sasuke lidou com situações semelhantes na história original, ignorando todos. Ele decidiu seguir essa abordagem também. Ignorou todos e se concentrou no livro em suas mãos. De repente, o barulho ao redor dele se aquietou. Eles finalmente tinham ido embora? Ele olhou para cima para ver que, embora ainda cercado, a pessoa na frente dele era Sasuke Uchiha. Parecia que a multidão tinha se acalmado para testemunhar esse encontro. O garoto mais bonito e o melhor aluno estavam prestes a se enfrentar, e os espectadores estavam zumbindo de antecipação. Capítulo 26. Uchiha. Precisa de algo, Uchiha? Natsuru olhou para Sasuke, que estava parado na frente dele com uma expressão fria. Ele não se sentiu ofendido. Na verdade, ele achou o jovem um tanto cativante. Quanto à rivalidade e competição lendárias, ele tinha pouco interesse. Embora o caráter possa ser influenciado pelo ambiente, ele não sentiu necessidade de agir como uma criança sobre isso. Sasuke encarou Natsuru com seus olhos escuros, cheios de frustração. Finalmente, ele disse, da próxima vez, eu definitivamente vou superar você. Com isso, Sasuke se virou e voltou para seu assento. Natsuru ficou surpreso por um momento, então não conseguiu evitar sorrir. Mesmo no mundo dos ninjas, crianças continuavam crianças. A expressão séria de Sasuke e seu comportamento frio eram genuinamente encantadores. Ele até pensou em tirar fotos para mostrar a eles quando crescessem, imaginando que isso poderia até render algum lucro. No entanto, a declaração de Sasuke não o perturbou. Ele não era facilmente superado, e embora Sasuke fosse um dos personagens trapaceiros, estava claro que ele tinha um longo caminho a percorrer. Pensando em Sasuke, ele teve uma impressão positiva dele. Motivado e ambicioso, o orgulho de Sasuke, embora evidente, não era excessivo comparado a outros membros do Uchiha. Sua declaração foi motivada por um senso de orgulho e autorrespeito, o que era compreensível. Em sua vida anterior, ele não se sentia da mesma forma, achando-o arrogante e desagradável, particularmente em relação a Naruto. Naquela época, sua simples antipatia era baseada unicamente no tratamento de Sasuke para com Naruto e sua conversa constante sobre vingança. Agora, ele via as coisas de forma diferente. Embora o orgulho de Sasuke fosse significativo, não estava no nível de ser insuportável, e seu esforço e talento eram inegáveis. Comparado a outros membros Uchiha, Sasuke era bem decente. Quanto ao relacionamento de Sasuke e Naruto, a discórdia superficial era aparente, mas havia mais do que aparentava. O desejo de vingança de Sasuke era compreensível. Seu clã inteiro havia sido massacrado. Por que ele não deveria buscar vingança? Se ele estivesse no lugar de Sasuke, ele nunca perdoaria Konoha. E mesmo se Danzo estivesse morto, não terminaria ali. Se Sasuke demonstrasse indiferença após tal tragédia, ele seria realmente uma causa perdida, um traidor imperdoável. Além disso, o foco de Sasuke na vingança pode ser influenciado pelo chakra de Indra, mas ele entendeu que emoções tão intensas não eram anormais, dadas as circunstâncias. Em relação ao irmão mais velho de Sasuke, Itachi, conhecido por seu genjutsu Sharingan incomparável, ele se esforçou para entender suas ações.
Tentar aliviar o conflito entre seu clã e a vila era uma coisa, mas massacrar seu clã quando o esforço falhou era outra. Ele não conseguia compreender ou querer entender o raciocínio de Itachi. Ele sabia que se alguém de Konoha ousasse machucar sua mãe no futuro, não importando quem fossem, oficiais de alto escalão ou anciãos, se ele tivesse força, ele não hesitaria em derrubar a vila junto com eles. Ninguém poderia pará-lo então. Tais pensamentos, no entanto, limitavam sua perspectiva. Shinai estava vivendo bem em Konoha, com um emprego decente e benefícios que lhe permitiam criá-lo. Para Shinai, era o suficiente. Então ele não tinha pensamentos de trair a vila. Ele sabia que Konoha tinha muitos lados obscuros, alguns dos quais eram difíceis de suportar. Mas o que isso importava para ele? Ele não era um santo com o objetivo de corrigir todas as injustiças. Ele era apenas uma pessoa comum querendo ficar mais forte e proteger aqueles com quem se importava. Além disso, a escuridão de Konoha era formidável, mas alguma outra vila era mais limpa? Era apenas uma questão de graus. Em um mundo com ninjas não havia lugares realmente limpos. Quanto às coisas que ele achava desagradáveis, se ele ganhasse a habilidade, ele poderia tentar mudar as coisas. Se não, ele simplesmente garantiria que elas não o afetassem ou aqueles com quem ele se importava. Ele sempre soube que era egoísta e não tinha desejo de mudar isso. Era o que era. Portanto, ele simplesmente não conseguia entender as ações de Itachi. Talvez as mentes daqueles no mundo dos ninjas tivessem sua própria lógica, mas essas questões não eram problema dele. Deixe Sasuke e os superiores de Konoha se preocuparem com elas. Refletindo sobre o momento, Natsuru olhou para Sasuke e pensou sobre os eventos recentes na vila. Ele não acompanhou a situação da vila de perto, mas notou que as tensões com o clã Uchiha estavam aumentando. Então, estava se aproximando a época do massacre Uchiha? Ele considerou isso. Ele sabia sobre o evento, mas não sobre seu momento. Parecia que poderia estar se aproximando. Quanto à noite do massacre Uchiha, ele não tinha intenção de mudá-la ou se envolver. Ele era apenas um personagem secundário. Ele iria lá em busca da morte? Considerando as rotinas habituais de sua mãe, ela provavelmente teria pouca interação com Uchiha, o que o tranquilizou. Ele então refletiu sobre a situação Uchiha. No final das contas, ele se sentiu resignado com a tragédia. Foi uma pena para Uchiha Fugaku, o líder do clã relativamente pacífico. Se não fosse por Danzo, talvez o relacionamento dos Uchiha e da vila pudesse ter sido um pouco mais fácil, embora ainda tenso. Poderia não ter chegado ao ponto de rebelião. Mas Danzo era Danzo. Enquanto ele estivesse por perto, qualquer tentativa dos Uchiha de se reconciliar com a vila seria inútil. Até mesmo aliviar a tensão era quase impossível. Talvez o Mangekyou Sharingan de Shizui tenha temporariamente nublado seu julgamento, incitando a rebelião? Mas ele duvidava. Como líder de um clã, Fugaku não deveria ter pensado que um único Mangekyou poderia desafiar com sucesso a vila mais forte. A rebelião provavelmente surgiu do desespero, vendo o Mangekyou como um último esforço. Então veio a traição de dois cúmplices e, por fim, um filho desleal que exterminou o clã. Foi realmente trágico. Ele estava apenas grato por não ter nascido no clã Uchiha. Se tivesse nascido, sua prioridade seria descobrir como escapar de Konoha. Ele não achava que poderia mudar a dinâmica Uchiha Konoha, nem queria. Talvez advogar para que Shizui eliminasse Danzo. Esqueça, pensar demais só causa dores de cabeça. Isso tudo era pura especulação, portanto, improvável e inútil, então não havia sentido em pensar sobre isso. Capítulo 27. Recompensa. A indiferença e a falta de resposta de Natsuru fizeram com que a multidão ao redor dele se dispersasse. Não havia necessidade de continuar impressionando quando sua atenção era claramente indesejada. Mas se ele mantivesse sua posição como melhor aluno, era improvável que fosse facilmente ignorado no futuro. Depois que todos saíram, Ino finalmente teve a chance de se aproximar de Natsuru. Nervosamente, ela o cumprimentou. Ino não tinha certeza do porquê se sentia nervosa. Ela já havia falado com ele antes sem problemas, mas vê-lo ignorar todos os outros a fez pensar que ele também não a reconheceria. Natsuru, você se tornou muito popular. Ao ver Ino, Natsuru não conseguiu evitar mostrar um sorriso irônico. Não quero ser tão popular. É bem irritante. Só quero ler um livro em silêncio. Ver sua atitude habitual trouxe algum alívio a Ino. Ela sorriu e disse, não tem jeito, você pontuou muito mais alto que o segundo colocado. Natsuru suspirou, é um incômodo. Então, você estava ignorando os outros deliberadamente? Ino de repente pareceu perceber algo. Natsuru olhou ao redor para ter certeza de que não havia mais ninguém por perto antes de concordar. Embora ele normalmente não prestasse muita atenção aos outros, admitir isso abertamente poderia ofender os outros. Então ele preferiu fingir que estava agindo distante. Não se preocupe, vou manter isso em segredo. Ino disse com uma risada depois de ver sua reação. Sim, seria problemático se outros ouvissem. Natsuru disse sem acrescentar mais nada. Ino se sentiu satisfeita e foi embora, não apenas por causa do segredo compartilhado, mas também porque se sentia especial. Ela era a única com quem ele havia falado. Natsuru não pensou muito nisso. Tendo se defendido com sucesso da multidão, não havia necessidade de manter um comportamento indiferente perto dos amigos. Se Ino soubesse, ela provavelmente o provocaria, dizendo que ele já estava com frio sem precisar fingir. Aqueles caras assustadores finalmente foram embora. Naruto reclamou enquanto retornava ao seu assento, limpando o suor inexistente. Eu não conseguia nem voltar para o meu lugar. Foi realmente bem intimidador.
ele concordou depois de pensar um pouco. Ver isso na história original foi uma coisa, mas vivenciar isso em primeira mão foi exaustivo. É tudo culpa sua. Shikamaru acrescentou, caminhando com seus característicos olhos preguiçosos. Ele estava descontente por ter que deixar seu assento por causa de Natsuru. Bem, eu não poderia simplesmente ter um desempenho inferior intencionalmente, ele disse, olhando para Shikamaru. Acho que sim. Shikamaru respondeu, coçando a cabeça, sem saber como responder. Ele não podia muito bem argumentar que tinha deixado as coisas passarem no teste teórico, podia? O foco de Natsuru já havia retornado ao seu livro, e Shikamaru notou que ele realmente era digno de sua posição de destaque. O dia logo chegou ao fim. Natsuru seguiu sua rotina habitual, treinamento físico praticando o estado de vazio e completando sua massagem final de liberação de relâmpago. Ele não deixou o fato de estar em primeiro lugar atrapalhar seus hábitos. Sabendo quão facilmente ele poderia se tornar complacente se quebrasse sua rotina, ele estava determinado a evitar qualquer preguiça. Com sua familiaridade com sua vida passada, ele sabia que pular uma vez levaria a desculpas para relaxar. O dia seguinte foi parecido com o anterior. Ele sabia que sua mãe iria querer saber sobre seus resultados. Ele não fez brincadeiras e entregou a súmula para ela antes de pegar as roupas limpas e a toalha e ir ao banheiro. Shinai olhou para a folha de pontuação com a pontuação perfeita e a classificação de primeiro lugar, sentindo-se um pouco atordoada. Seu filho, que parecia estar fora jogando o tempo todo, teve resultados tão excelentes. O desempenho físico fazia sentido, já que Natsuru estava sempre suando por causa de suas atividades. Sua resistência deve ter melhorado com exercícios regulares. Mas como ele conseguiu tirar a nota máxima em conhecimento teórico também? O filho dela era realmente um prodígio? Ela ponderou isso enquanto refletia sobre a maturidade de Natsuru desde a infância. Parecia natural que ele fosse talentoso. Embora ele estivesse mais cansado recentemente, ver suas conquistas lhe deu motivação renovada. Ela pensou em se gabar das realizações do filho para os colegas de trabalho. Com esse pensamento, um sorriso se espalhou por seu rosto. Na realidade, o aumento do apetite de Natsuru foi devido à energia necessária para sua massagem Lightning Release. Como ele precisava de energia para se recuperar melhor, sua ingestão de alimentos aumentou significativamente. Para Shinai, isso era apenas um resultado dos esforços diligentes de Natsuru na escola. Embora seu salário tivesse que cobrir as despesas básicas de vida e outras áreas tivessem que ser mais econômicas, ainda era administrável. Se ficasse muito apertado, ela sempre podia pedir um pouco emprestado aos colegas. Afinal, com os resultados impressionantes de Natsuru, pagar qualquer dinheiro emprestado não seria muito difícil. Quando Natsuru saiu do banheiro, ela o abraçou e bagunçou seu cabelo molhado. Você foi ótimo, filho. Então, que tipo de recompensa você quer? Pode ser outro ninjutsu? Ele perguntou depois de pensar um pouco. O sorriso dela congelou. As economias da família já tinham sido gastas na técnica Shadow Clone, não deixando fundos extras para outros jutsus. Ela balançou a cabeça. Então não tem mais nada? Natsuru disse, entendendo a situação financeira da família. Eles estavam quase sem dinheiro devido ao seu apetite aumentado. Felizmente, Shinai trabalhava em uma churrascaria, onde a carne era mais barata, caso contrário, eles não teriam o suficiente para atender às suas necessidades. Não há realmente mais nada que você queira? Shinai perguntou, sentindo um pouco de dor de cabeça. Não, Natsuru confirmou. Em vez de gastar dinheiro em outras coisas, era melhor comprar mais comida. Quanto a shuriken e kunai, ele podia praticar com pedras por enquanto. Embora pedras fossem muito frágeis para a prática de kunai, Natsuru havia estabelecido uma meta. Com base em costumes passados, o primeiro lugar nos exames finais da primeira série geralmente vinha com uma kunai especial como recompensa. E ele já estava de olho naquela kunai especial. Tudo bem então. Shinai disse com um aceno resignado. Embora ele tivesse dito que não precisava de mais nada como mãe, ela sentiu que ainda deveria recompensá-lo por sua excelente performance. Com o tempo ficando mais frio, ela decidiu tricotar um suéter. Fazia muito tempo que ela não tricotava, e ela esperava não ter enferrujado. Enquanto pensava nisso, Shinai sorriu. Afinal, ter uma filha tão extraordinária e atenciosa a deixou, como mãe, muito feliz. Ela olhou atentamente para Natsuru e assentiu para si mesma. Era a hora de vesti-lo adequadamente. Usar roupas usadas como antes não era mais adequado. Seria legal vesti-lo bem e talvez atrair alguns olhares de admiração de garotas jovens. Capítulo 28. O convite de Naruto. Alguns dias se passaram desde os exames de meio de período na Academia Ninja. Natsuru ficou aliviado ao ver sua popularidade retornar ao seu nível normal. Seu comportamento distante afastou a atenção esmagadora que ele recebeu, e embora ele ainda fosse alvo de alguma curiosidade, era muito mais administrável em comparação com a multidão de pessoas que o cercava antes. Nesse momento, ele observou Naruto se remexendo ao seu lado e suspirou. Se você tem algo a dizer, é só falar. Não precisa ser tão tímido. Uau, Natsuru, você consegue notar isso? Naruto coçou a nuca e riu. Então, o que houve? Ele perguntou, sentindo-se um pouco exasperado. Bem, Naruto disse, de repente indo direto ao ponto, amanhã é dia de folga, então eu quero te convidar para minha casa como um convidado. Naruto disse diretamente, então olhou para Natsuru com antecipação. Se Natsuru concordasse, ele teria seu primeiro convidado além do terceiro Hokage em sua casa. Ele foi pego de surpresa. Ele não esperava que Naruto o convidasse. É um problema.
Naruto perguntou, notando a hesitação de Natsuru e pensando que ele poderia ficar desconfortável com a ideia. Não é que seja um problema. Eu só não esperava que você me convidasse do nada, respondeu Natsuru, recuperando a compostura. Sério? Os olhos de Naruto brilharam de esperança. Sim, eu aceito. Só me dê seu endereço, e eu irei sozinho. Você sabe como é, ser visto com você pode causar alguns problemas, Natsuru disse honestamente. Ele não estava interessado em atrair a atenção desnecessária dos aldeões. Claro, claro. Naruto estava bem com isso. Ele já havia mantido distância de Natsuru antes por razões similares. Ele ponderou a visita. Embora não soubesse onde Naruto morava, ele tinha quase certeza de que a casa de Naruto ficava em uma área mais isolada, longe de outros moradores. Portanto, evitar a atenção dos moradores deveria ser o suficiente. Quanto aos membros da Anbu e da Holt que poderiam estar de olho em Naruto, Natsuru não estava muito preocupado. Ele sabia que o terceiro Hokage estava ciente dele e provavelmente apoiaria o fortalecimento dos laços de Naruto com a vila. Mesmo que o terceiro Hokage estivesse envelhecendo, ele não deixaria a influência de Danzo atrapalhar o futuro da vila. Considerando tudo, ele decidiu aceitar o convite. Logo, Naruto deu a Natsuru seu endereço, que como esperado, era em um local bem remoto. Isso significava que Naruto poderia precisar buscá-lo, já que o lugar era bem difícil de encontrar. Ele rapidamente marcou um horário com Naruto, garantindo que seu treinamento não fosse interrompido pela visita. A excitação de Naruto com o convite parecia sem limites, e ele não pôde deixar de notar o quanto Naruto se importava com esse pequeno gesto. Natsuru vai para a casa de Naruto? Ino, que tinha ouvido a conversa, perguntou curiosamente. Sim, há algum problema? Natsuru respondeu, olhando para Ino. Cool. Ino franziu a testa enquanto olhava para Naruto. Seu pai a aconselhou a ficar longe de Naruto, mas ela não conseguia entender bem o porquê. Depois de pensar um pouco, e tendo conhecido Naruto um pouco melhor recentemente, ela sentiu que ele parecia bem. Acho que deve ficar tudo bem. Ino concluiu com base em suas próprias impressões. As pessoas podem ter suas opiniões sobre Naruto, mas eu confio no meu próprio julgamento. Acho que Naruto é um bom amigo, disse Natsuru, quase escorregando e se referindo a ele como criança. Mas então se corrigiu, escolhendo amigo em vez disso. Entendo, Ino assentiu, parecendo ter compreendido alguma percepção profunda. Naruto, por outro lado, ficou tão tocado que quase chorou. Shikamaru, que estava descansando a cabeça na mesa, contraiu as orelhas e não conseguiu evitar sorrir. Embora Naruto fosse um pouco incômodo, ele era inesperadamente uma boa pessoa. Ino, ainda confusa, decidiu pedir conselho à mãe. Ela olhou para a expressão chorosa de Naruto e achou-a um tanto desagradável. Ela sentiu que Natsuru era mais agradável de se olhar e tinha notas melhores. Apesar do convite de Naruto, ela hesitou sobre se deveria também convidar Natsuru para sua casa. Ela se perguntou se era apropriado para uma garota dar o primeiro passo e acabou não tomando nenhuma decisão antes da aula começar. Natsuru não notou a indecisão de Ino. Nem todo mundo usava suas emoções nas mangas como Naruto, e já que Ino tinha começado a interagir com ele recentemente, era compreensível que ele não tivesse notado sua luta interna. Depois da escola, Ino continuou a refletir sobre a situação. Ela inadvertidamente avistou alguém que parecia um tanto familiar e percebeu que era sua colega de classe, Sakura Aruno, que parecia um pouco deprimida. Dadas as notas altas de Sakura, era intrigante vê-la parecendo infeliz. Ino decidiu se aproximar dela. Natsuru viu a cena enquanto se dirigia para o campo de treinamento. Ele lembrou que Ino e Sakura tinham se tornado amigas devido a alguma experiência compartilhada. Ele se perguntou por que elas pareciam tão distantes agora e percebeu que provavelmente era apenas uma questão de tempo até que a amizade delas evoluísse. Ele também se lembrou de que Sakura não tinha confiança devido à sua testa larga, embora ela tivesse tirado quase nota máxima na teoria. Uma vez que sua confiança melhorasse, seu desempenho acadêmico provavelmente seria ainda melhor. Com isso em mente, Natsuru sabia que não podia relaxar. Para manter sua reputação de prodígio e garantir que o terceiro Hokage continuasse a ser notado, ele precisava se destacar em todos os aspectos e atingir as melhores pontuações. Então ele pensou em Naruto. Aquele cara frequentemente roubava olhares para Sakura, provavelmente tendo desenvolvido uma queda por ela, assim como na história original. Nessa idade, Naruto não teve muitas oportunidades de interagir com os outros, então ele provavelmente foi atraído pela aparência dela. Sakura era realmente fofa. Não importa, ele pensou que sua opinião não contava realmente. Para ele, todas essas crianças pareciam muito fofas. Como ele deveria lidar com isso? Mas Natsuru os via da perspectiva de um adulto, enquanto Naruto os via do ponto de vista de um colega, então suas impressões eram bem diferentes. Mesmo perdido em pensamentos, ele continuou, ainda tinha que completar o treinamento do dia, ele não podia relaxar. Capítulo 29. A casa de Naruto. No dia seguinte, após concluir seus planos para o dia, Natsuru foi até o local combinado. Natsuru, aqui! Quando chegou ao ponto de encontro, viu Naruto acenando animadamente e correndo em sua direção. Olhando para Naruto, ele notou que apesar de seu hábito de chegar cedo devido às suas experiências passadas, Naruto conseguiu chegar lá ainda mais cedo. Claramente, Naruto estava muito ansioso por essa visita. Você chegou tão cedo. Ainda temos bastante tempo antes do horário combinado. Natsuru comentou. Estou apenas animado. Naruto coçou a nuca e riu. Naruto então liderou o caminho, guiando-o até sua casa.
Para ser honesto, sem a orientação de Naruto, encontrar seu lugar teria sido bem desafiador. Conforme se aproximavam da casa, Natsuru observou que ela era bem grande. Para Naruto, vivendo sozinho, era bem espaçosa. Essa provavelmente era a residência fornecida a ele pelo terceiro Hokage. Era óbvio que Naruto não poderia viver na antiga residência do quarto Hokage, pois isso só chamaria mais atenção para a conexão entre ele e o quarto Hokage. Na verdade, a vila estava mantendo o relacionamento entre o quarto Hokage e Naruto em segredo. Então, esta casa certamente não era a antiga residência do quarto Hokage. Logo, Naruto levou Natsuru para dentro. Antes de entrar, ele notou algumas marcas na porta que pareciam ter sido limpas. Não era surpreendente, embora a casa de Naruto fosse em uma área isolada, não era incomum que as pessoas a encontrassem e fizessem coisas irracionais, como esculpir grafites ou vandalizá-la. Dentro da casa, ele ficou surpreso ao ver que, embora o quarto de Naruto não estivesse impecável, ele estava bem arrumado. Para um garoto da idade dele, esse nível de limpeza era bem louvável. A propósito, você tem algum plano sobre o que fazer a seguir? Natsuru perguntou de repente a Naruto. Hein? Naruto piscou, sem entender muito bem porque seria necessário um plano. Ele suspirou. Não era realista ter grandes expectativas de Naruto e perguntou, então, o que você costuma fazer? Normalmente? Naruto pensou por um momento. Acho que não faço muita coisa. Às vezes ando por aí sozinho ou vou brincar na vila. Natsuru olhou para Naruto, decidindo não prosseguir com o assunto. Brincar na vila provavelmente significava fazer algumas coisas estranhas para atrair atenção. Então, você tem alguma coisa para brincar em casa? Natsuru perguntou. Naruto pensou por um tempo e então balançou a cabeça, respondendo, você sabe de algo divertido para fazer? Naquele momento ele ficou em silêncio. O que havia para fazer para se divertir? Ele não conseguia se lembrar de muita coisa da infância e sem smartphones neste mundo, ele se esforçou para pensar em algo divertido. Ele balançou a cabeça. Então somos iguais, hein? Naruto disse com um sorriso. Somos diferentes. Eu não jogo porque escolhi não jogar, enquanto você não joga porque não tem nada com que jogar, ele disse, revirando os olhos. Naruto apertou os olhos, sem ver bem a diferença. Para ele, não ter nada para fazer era o mesmo que escolher não fazer nada. Você tem algum problema com suas aulas? Eu poderia te ajudar com elas. Natsuru sugeriu, já que não parecia haver mais nada para fazer. Além disso, ele tinha esquecido de trazer livros, e se soubesse que Naruto não tinha planos, ele teria trazido seus próprios materiais de estudo. Você quer estudar mesmo em um dia de folga? Naruto parecia relutante. Pare de reclamar. Seu conhecimento teórico não é muito bom. Ele disse, dando a Naruto um olhar penetrante. Ok. Naruto concordou relutantemente e pegou seu livro, começando a ler com uma expressão frustrada. Natsuru não tinha mais nada para fazer, então aproveitou a oportunidade para examinar cuidadosamente o quarto de Naruto. Era bem equipado com eletrodomésticos como geladeira, máquina de lavar e ar-condicionado. Ele achou a tecnologia neste mundo bem confusa, e estava claro que Naruto não podia pagar por esses itens sozinho. Provavelmente, elas foram fornecidas pelo terceiro Hokage. Se a herança do quarto Hokage tivesse sido dada a Naruto, isso tornaria uma criança rica. Parecia que o terceiro Hokage estava dando não era tanto quanto a herança do quarto, mas era o suficiente, bem o suficiente para resolver a questão de suas despesas. O problema era que Naruto não conseguia gastar o dinheiro com sabedoria. Havia muito macarrão instantâneo e leite na geladeira, que provavelmente também era do terceiro Hokage. Dada a tendência de Naruto de desperdiçar dinheiro, o Hokage provavelmente decidiu que enviar comida fácil de armazenar era melhor do que dar dinheiro a ele. Quanto ao resto, mesmo que fosse carne fresca, Naruto teria que saber cozinhar. No entanto, mesmo com bastante leite, o valor nutricional do macarrão instantâneo era insuficiente. Isso poderia explicar por que Naruto era mais baixo em seus primeiros anos, com um rápido surto de crescimento acontecendo mais tarde sob os cuidados de Jiraiya. Apesar de sua dieta pobre, suas reservas de chakra eram invejáveis. Notando a abundância de leite, ele verificou as datas de validade. O leite ainda estava fresco por fora, mas olhando por dentro ele encontrou alguns que já estavam vencidos. O terceiro Hokage realmente envia comida vencida para Naruto? Ele se perguntou. Parecia improvável. Se Naruto tivesse consumido leite vencido, ele estaria passando o tempo todo no banheiro. A realidade era que Naruto ainda não tinha bebido nada do leite vencido. O problema provavelmente estava com o próprio Naruto. Natsuru gritou Naruto. O que foi? Naruto levantou os olhos do livro, notando Natsuru parado perto da geladeira com leite na mão. Seus olhos brilharam quando ele disse, se quiser beber um pouco, fique à vontade. Tenho bastante. Não estou aqui para beber. Só queria que você soubesse que deveria usar o leite de dentro, ele disse. Por quê? Não é mais um incômodo? Naruto perguntou, confuso. Você não pega sempre da parte mais externa? Perguntou Natsuru. Bem, é claro. Naruto respondeu. Mas se você continuar bebendo do lado de fora, o leite interno irá expirar, explicou Natsuru. Ah? Naruto se aproximou, olhou para o leite na mão de Natsuru e verificou as datas. Ele coçou a cabeça e disse, eu não percebi isso. O que devo fazer se o leite externo expirar? Continue bebendo de dentro. Quando o interior acabar, o leite externo se tornará o novo interior. Se você beber com frequência, pode nunca chegar ao leite mais interno, então ele irá expirar. Natsuru disse com um suspiro. Como Naruto não conseguia entender isso? Entendi agora.
Naruto exclamou com um bater de palmas, finalmente entendendo. Natsuru, você é tão inteligente. Ele não conseguiu evitar suspirar. Embora Naruto o elogiasse, ele não se sentia particularmente satisfeito. Não era sobre ser inteligente, era só que Naruto era normalmente lento em compreender conceitos tão simples. Era difícil acreditar que nem o quarto Hokage nem sua esposa mostrassem tais características. Só lembre-se de seguir este conselho. A propósito, você olhou seu livro. Tem alguma pergunta? Natsuru perguntou. Naruto coçou a cabeça. Você não entende nada, não é? Natsuru lançou um olhar resignado para Naruto. Naruto deu um sorriso bobo. Ele nunca se sentiu tão frustrado antes. Ele esperava que o conhecimento teórico de Naruto fosse deficiente, mas esse nível de ignorância estava além de suas expectativas. Agora Natsuru se sentia como um tutor frustrado lidando com o dever de casa de uma criança, constantemente à beira de perder a paciência. Por que ele sequer concordou em ajudar Naruto com seus estudos? Se ao menos ele pudesse voltar no tempo e evitar esse problema completamente. Capítulo 30. Derrotando Naruto. Natsuru olhou fixamente para os papéis de teste na frente dele. O que diabos ele tinha feito em sua vida passada para merecer isso? Por que ele estava sendo punido tão severamente? Apesar de explicar as coisas repetidamente e tentar o seu melhor para deixá-las claras, as provas estavam cheias de respostas incorretas, revelando a falta de compreensão de Naruto. Em sua vida anterior, ele nunca teve a oportunidade de experimentar a frustração de dar aulas particulares para uma criança. Ele não esperava que enfrentaria isso tão cedo com Naruto. Após corrigir as provas de Naruto, Natsuru parecia completamente derrotado. Sua boca se curvou em uma leve careta. Ele sabia que o conhecimento teórico de Naruto era pobre pela história original, mas não esperava que fosse tão ruim. Ele suspirou profundamente. Para ser o professor de Naruto por 6 anos e ajudá-lo a se tornar um ninja, Iruka deve ser realmente extraordinário. Então, o aprendizado posterior de Naruto foi em grande parte devido aos clones das sombras. Embora isso fosse uma forma de talento não funcionária na situação atual deles. Primeiro, o terceiro Hokage certamente estava observando Naruto de perto, então ele não poderia simplesmente dar a Naruto o jutsu do clone das sombras. Segundo, mesmo que ele desconsiderasse o relógio do terceiro Hokage e desse a técnica a Naruto, Naruto poderia não ser capaz de usá-la efetivamente ainda. Naruto tinha chakra suficiente, mas o problema era que a Kyuubi estava causando caos dentro dele, dificultando o controle do chakra. Ensinar ninjutsu a Naruto em seu estado atual seria quase inútil. Mesmo que fosse o jutsu do clone das sombras ou o jutsu do multiclone das sombras, Naruto talvez não conseguisse aprender. Ele pensou que seria bem extraordinário se Naruto pudesse aprender o jutsu multi-shadow clone agora. Isso só confirmou que ele era de fato um ninja imprevisível. Vendo o estado de Natsuru, Naruto coçou a cabeça sem jeito, sentindo como se o tivesse decepcionado. Natsuru largou os papéis de teste, decidindo não continuar com as aulas teóricas. Como Naruto parecia mais adequado para treinamento físico, o método de ensino atual era ineficaz. Mas isso não significava que não houvesse outras maneiras de ajudar. Naruto, onde você costuma treinar? Ele perguntou. Treinar? Bem, qualquer lugar lá fora deve estar bom. Naruto coçou a cabeça, percebendo que não tinha um local específico para treinar. Tudo bem, então venha comigo. Natsuru decidiu que aquela área isolada era realmente adequada para treinamento. Ok, Naruto assentiu e o seguiu. Em uma área ligeiramente limpa da floresta, Natsuru e Naruto estavam de frente um para o outro. Natsuru, você realmente vai fazer isso? Naruto perguntou, relutante em atacá-lo, ainda buscando confirmação. Naruto, você não quer se tornar Hokage? Para se tornar Hokage, você precisa ser um ninja, e ser um ninja não é fácil. Todo ninja tem que passar por um treinamento rigoroso, disse Natsuru, olhando atentamente para Naruto. Embora ele não tivesse se recuperado completamente, ele era mais do que capaz de lidar com Naruto em seu estado atual. Mas, não há mas. Se você não consegue nem passar neste teste, como pode esperar se tornar Hokage? Você não quer ser reconhecido pelos outros? Então você precisa mostrar sua força. Não se preocupe comigo se machucando. Você não esqueceu que eu também era o melhor em testes físicos na escola? O olhar de Natsuru ficou frio enquanto ele continuava. Se você não consegue nem lidar com isso, então talvez você devesse desistir de ser um ninja. Eu não quero ser amigo de alguém que nem consegue ser um ninja. Naruto congelou com suas palavras. Apesar de não entender muitas coisas, ele entendeu isso claramente. Se ele não lutasse, ele perderia seu único amigo. Ele não queria retornar ao seu passado solitário, onde costumava chorar sozinho à noite. Ele já tinha chorado o suficiente e estava farto daquela vida. Ele não voltaria para sua antiga vida. De jeito nenhum, absolutamente não. Naruto cerrou os dentes, seus olhos azuis cheios de determinação. No momento seguinte, ele atacou Natsuru. Natsuru observou as ações de Naruto. Embora seus movimentos fossem descoordenados, sua velocidade era louvável. Testando a condição física atual de Naruto, ele decidiu permanecer na defensiva, evitando ataques ativos. Naruto, motivado pelo pensamento de perder Natsuru como amigo, atacou com tudo que tinha. Embora seus golpes não fossem refinados, sua persistência e força não deveriam ser subestimadas. Natsuru ficou um tanto surpreso com a velocidade, resistência e poder de Naruto, que eram maiores do que ele esperava, e muito superiores ao seu desempenho em testes escolares.
Seria por causa de suas palavras recentes que Naruto estava se saindo tão bem. Ele pensou, embora o chakra da Kyuubi estivesse vazando apenas um pouco através do selo, Naruto ainda era capaz de exercer uma força maior. Natsuru estalou os lábios, sentindo um pouco de inveja. Já que Naruto havia liberado mais força do que o normal, Natsuru decidiu parar de se segurar. Embora a performance de Naruto tenha excedido as expectativas, ele ainda estava no nível de uma criança comparado a alguém como Lee em termos de técnica, poder e velocidade. Por fim, quando Naruto ficou cansado, Natsuru começou seu contra-ataque, mirando em todas as partes do corpo de Naruto, exceto nas áreas cruciais. Ele controlou sua força, certificando-se de não ferir Naruto gravemente. Se ele tivesse sido totalmente implacável, ele poderia ter espancado Naruto até a morte. Apesar da força controlada, Naruto estava com uma dor imensa, sentindo como se quisesse chorar. No entanto, ele não caiu porque não queria perder seu único amigo. Tornar-se Hokage era importante, mas o objetivo principal de Naruto era ganhar reconhecimento e amizade. Perder seu primeiro amigo minaria todos os seus esforços. Portanto, ele teve que perseverar. A dor que ele sentia em seu corpo não era nada comparada à solidão e ao desprezo que ele havia experimentado antes. Natsuru, observando Naruto, estava inseguro. O corpo de Naruto deveria ter chegado ao seu limite, mas por que ele ainda não tinha caído? Enquanto ele olhava com espanto, Naruto se moveu lentamente em sua direção, levantando sua mão com força mínima e batendo levemente nele. Não havia força por trás disso, nem qualquer dano, assim como ele havia previsto. Então ele não se esquivou, permitindo que o soco fraco de Naruto acertasse. Naruto havia atingido seu limite, e o que lhe permitiu persistir até agora. Os olhos de Natsuru piscaram. Ele suspirou e olhou para o Naruto caído. Já chega, Naruto. Ainda somos amigos? Naruto ofegou, olhando para ele. Claro, Natsuru assentiu, sorrindo. Eu só estava tentando te pressionar um pouco. Na verdade, você é melhor do que eu imaginava, Naruto. Bem, é claro. Eu vou ser Hokage. Antes que ele pudesse terminar, Naruto caiu para frente. Enquanto ele caía, um sorriso permanecia em seus lábios. Ele havia conseguido segurar seu amigo. Natsuru pegou Naruto quando ele caiu e sorriu. Ele admirou a força de vontade de Naruto. Embora ele não tivesse planejado ir com calma, a habilidade de recuperação de Naruto tornou menos necessário se segurar. O fato de Naruto ter suportado tanto tempo estava além de suas expectativas. Então, Naruto acabou nesse estado, com quase nenhuma parte sã sobrando nele, mas sem nenhum ferimento fatal. Ele fez isso de propósito. Dessa forma, o chakra do Nove Caudas seria ativado passivamente, e com a cura repetida, o corpo de Naruto seria fortalecido. Semelhante à massagem Lightning Release de Natsuru, mas mais suave. Ele só precisava suportar uma surra completa, o que ele achou bastante invejável. Com essa abordagem, Naruto pode se tornar mais forte do que na história original. Talvez ele até evitasse precisar do poder do Six Pata Sage. Ele olhou para o Naruto inconsciente acariciando seu queixo. Parecia uma boa abordagem para tentar. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.